Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa, a segunda edição deste dia, desta sexta-feira, dia 6 de março de 2020. Pois bem, meus amigos, nós que estamos num longo e saboroso especial acerca da energia nuclear. Ultimamente nós estamos falando de sua aplicação, a principal aplicação, que é a geração de eletricidade nas usinas nucleares. Falamos sobre os reatores nucleares mais comuns e mais utilizados. Estávamos falando de um grande problema de uma usina nuclear, que são evidentemente o lixo nuclear, que é o que resta depois de utilizado as varetas com urânio 235. E vamos então para esta questão. O ideal seria enterrar os resíduos bem fundo nos chamados depósitos geológicos, capazes de, na teoria, abrigar o material radioativo com segurança por milhares de anos, como por exemplo uma fossa tectônica, uma fenda profunda. No entanto, a Terra é bastante dinâmica e talvez o que seja seguro hoje, que apresente movimento insignificante, possa mudar de uma hora para outra em função de um acontecimento geológico. Mas não é fácil encontrar um lugar assim. A Alemanha está tentando, depois de desistir de utilizar uma mina de sal em Gorleben. Os Estados Unidos chegaram a uma solução, a montanha Yucca, no deserto de Nevada. Um buraco começou a ser cavado ali. Acontece que desde a década de 1980, toda tentativa de acelerar as obras esbarra na reação da comunidade local. E os trabalhos são interrompidos. Assim como entre os alemães e os americanos, os franceses já identificaram um local em Bury, mas esbarram nos protestos dos moradores da região, que evidentemente bem informados, sabendo de acidentes, de vazamentos em outras localidades do mundo, ficam extremamente preocupados e protestam. A Finlândia conseguiu formar um depósito permanente de 420 metros de profundidade. As obras estão perto de terminar e vão resultar no primeiro depósito definitivo da história. A Austrália pensou em ganhar dinheiro com um problema, mas os planos de construir um amplo depósito internacional que receberia dejetos atômicos do mundo inteiro também esbarram na reação popular. Então, basicamente, é encontrar uma área com rochas bastante antigas, de movimentação tectônica muito pequena, fazer um grande buraco e enterrar o lixo atômico. Contar que essa área de fato seja estável geologicamente e, obviamente, contornar o protesto da população. Muito bem? Bem, gente, aí a gente volta ao corpo do texto normal, falando de um dos problemas de um reator nuclear, que é o fato dele funcionar a altas temperaturas que têm que ser controladas, transformando a água líquida em vapor, o que ele chama de panela de pressão. A partir do reator, o calor é enviado para uma turbina que alimenta um gerador. Aliás, nós já descrevemos há programas atrás como funciona uma usina nuclear, parte a parte. É basicamente uma termoelétrica, só com combustível muito sofisticado, perigoso e muito técnico para lidar, que demanda uma alta qualificação da mão de obra. Como se envia o calor? A maior parte dos modelos de usinas passando tubos de água pelo reator. Então você passa tubo da água líquida a temperatura ambiente dentro do reator com temperaturas de centenas de graus. É claro que a água líquida vira vapor e você conduz esse vapor para a sala da turbina.
Esses tubos costumam manter o líquido a alta pressão, de forma que ele não evapora perto dos 100 graus, como deveria, porque a evaporação de 100 graus Celsius está na pressão atmosférica ambiente e ao nível do mar. Quaisquer alterações, claro que esse parâmetro muda. Nas usinas de Angra, por exemplo, a água alcança, para se tornar vapor, os 320 graus Celsius, muito mais quente. Em muitos tipos de usina, não entra em contato diretamente com as turbinas. Os tubos passam por dentro delas e aquecem um sistema secundário. Quando a água esfria, retorna para dentro do reator. As usinas brasileiras utilizam o modelo de reator mais comum do mundo, que a gente já falou aqui, que é o PWR, sigla em inglês para Reator de Água Pressurizada. De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, que é o órgão da ONU que fiscaliza, que verifica os andamentos dos programas nucleares militares e civis em todo o mundo, existem 298 usinas com reatores PWR em operação no mundo, ou seja, basicamente 60% das usinas nucleares do planeta, com geração líquida total de 282 mil megawatts. Para que vocês façam uma comparação, Itaipu, que é a maior usina hidrelétrica brasileira, gera 14.400. Então, esses 298 reatores nucleares, eles estão gerando o equivalente a 20 usinas de Itaipu, claro que de forma distribuída pelo mundo, inclusive no Brasil, no caso de Angra dos Reis, o que corresponde a cerca de 66% da capacidade nuclear instalada no planeta. Das 55 usinas nucleares em construção, 45 ou 82% terão reatores PWR, pelo preço, pela segurança e por ser o mais fácil de operar. Basicamente, pode-se pensar numa panela de pressão convencional, e é assim que eu explico para os meus alunos presenciais em sala de aula. Eu utilizo o exemplo exato da panela de pressão para poder explicar um reator nuclear, na qual, com o aumento da pressão interna, a água ferverá numa temperatura maior que a normalmente utilizada, explica o físico Ítalo Curcio, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Por que ela atinge uma temperatura maior? Porque a pressão é maior. Existem outros modelos que variam principalmente de acordo com os moderadores utilizados. No caso da PWR, o moderador é a água. E a forma adotada para conduzir o calor. Também muda o combustível. Existe uma forma de gerar eletricidade a partir de urânio não enriquecido. A vantagem do urânio natural é evitar o enriquecimento, que é dispendioso e tecnologicamente difícil, explica o físico Luiz Pinguelli Rosa, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, é para evitar, evidentemente, digamos, a troca, a substituição do combustível ou a mistura com menos urânio físsil, com outros materiais que liberam essa energia, para não precisar enriquecer tanto urânio, que é um processo que a gente sabe que industrialmente é muito difícil. Para utilizar o urânio natural, eu não posso adotar como moderador a água comum, também chamada de água leve. Então sobram duas alternativas, o grafite e a água pesada, explica o Pinguelli Rosa. O grafite está na base dos reatores RBMK, porém é este modelo de reator que levou ao maior acidente nuclear da história, que aconteceu na Ucrânia, na época pertencente à União Soviética, em 1986, o famigerado acidente nuclear de Chernobyl. Desenvolvido pela União Soviética, eles são mais baratos, mais fáceis de operar, porém não pegaram no Ocidente, por conta
da União Soviética estar disputando a Guerra Fria com os Estados Unidos, em plena competição, e na época ser um país socialista. E também são mais instáveis, ao menos antes do acidente de Chernobyl, que levou o governo russo a fazer uma série de atualizações de segurança no modelo, encarecendo, sofisticando o modelo. Ainda assim, na Rússia atualmente, a maioria dos reatores segue o padrão mais utilizado no mundo, que é o PWR. Bem, gente, com mais esta fala sobre os reatores nucleares, os seus tipos, o seu tipo de funcionamento, como se lidar com ele, o lixo atômico, nós ficamos por aqui. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, o seu joinha, o seu positivo, de deixar uma mensagem para nós embaixo das descrições e, se possível, como faz o meu grande amigo japonês Nelson Kakazo, de compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado, tudo de bom, um forte abraço e fiquem bem.